Na antiguidade, se a gente lembrar Esparta, livros de história, né, era uma sociedade guerreira. O nenenzinho que nascesse com algum tipo de deficiência era exterminado rapidamente. Por outro lado, em alguns outros lugares, a pessoa com deficiência era considerada, a deficiência era considerada um sinal dos deuses. Se o cara tem uma conexão direta com os deuses, né, ele não precisava de acessibilidade. Ele estava garantido, os deuses cuidavam dele. Quando a gente tem povos guerreiros, tribos indígenas, nômades, também não se falava em acessibilidade. A partir do cristianismo, né, esse olhar começa a mudar. A igreja começa a ensinar que essas pessoas têm uma alma. Não devem ser exterminadas, eliminadas, nada disso. Mas como é que se pensava em cuidar? Colocava num hospital, num edifício trancado. E aí trancado junto com loucos, com todo tipo de gente. Se elas estão trancadas num prédio, eu também não preciso pensar em acessibilidade. Elas estão lá, elas não estão circulando. Dando um pulo bem grande, chegando nos anos 80, né, que já está mais perto da gente, né? Nos anos 80, a gente começou a usar um conceito de integração. Na integração, a gente dizia o seguinte: a sociedade é ótima. O que nós temos que fazer é trazer a pessoa para a sociedade. Então a sociedade não precisa se organizar, a pessoa não precisa se modificar, não precisa se adaptar. É a pessoa com deficiência que tem que se encaixar. Aí a gente começou a perceber, a falar numa palavra que é uma palavra negativa, pesada, que é barreiras. E nós começamos, na área da deficiência, algumas pessoas começaram a falar: temos que eliminar barreiras. E principalmente as barreiras arquitetônicas. A primeira que a gente vê, pedra, cimento, buraco, é o físico, é o concreto. Opa, todo mundo tem que mudar. Não é só ela, nós também temos que mudar. Nos anos 90, a gente começa a usar então a palavra inclusão, né? E agora, até a gente brincou um pouquinho que na inclusão, a acessibilidade é um must. A gente precisa. Por quê? Porque nós temos essas pessoas conosco. Se eu convido alguém para vir na minha casa, eu quero receber bem. Se eu tenho um amigo que tem uma deficiência visual, que é cadeirante e tal, eu tenho que estar preparada, eu tenho que acolher. Então a gente não fala mais barreira, que é aquela coisa negativa, pesada. A gente começa a falar em acolher, a gente começa a falar em receber, a gente começa a falar em inclusão, né? Então a gente, nesse momento, todo mundo começa a falar de acessibilidade.